pessoal, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi o terceiro trimestre e último da minha gestação. Essa foi a fase mais tensa pra mim, mais difícil. Semana 27, 28 e 29 foram até que tranquilas, né? Continuei com o tratamento. Pra quem não assistiu o meu último vídeo, né, onde eu conto como foi meu segundo trimestre, eu descobri que eu tinha colo curto e tive que colocar um pessário e também contei o tratamento que eu tava fazendo, que é usando esse medicamento Ultrogestan. Então eu continuei no terceiro trimestre usando esse medicamento, fazendo o repouso relativo e entrando no terceiro trimestre a barriga começou a aparecer bem mais, então é muito gostoso isso, você vê mesmo o bebê crescendo, né? O bebê começou a mexer cada vez mais também. Eu tive alguns sustos que eu até não comentei no vídeo anterior, que o Davi parava um pouco de mexer na barriga, dependendo do dia, assim, sabe? Tinha dia que ele mexia pouquinho, tinha dia que ele parava por um período, assim, e eu ficava desesperada. Aí eu usava o aparelhinho, o Doppler fetal, escutava o coraçãozinho dele e ficava um pouquinho mais tranquila, mas ficava em alerta, porque os médicos falam que se o bebê parar de mexer por muito tempo ou diminuir muito a frequência, mudar o jeitinho assim de mexer, é bom, né, ir pro hospital. E ele me assustou bem, viu? Mas no geral ele mexia bastante, sabe? Era muito gostoso. Tem aí um videozinho dele mexendo no comecinho do terceiro trimestre e no finalzinho do terceiro trimestre, um dia antes dele nascer. Engraçado que vai mudando, né, o jeito. No comecinho, né, eram movimentos mais rápidos e mais fortes, e depois foram mudando os movimentos dele, foram ficando mais suaves e mais, assim, lentos um pouquinho, sabe? Mas ele mexia bastante, graças a Deus, e pro meu alívio, né? E cada vez que ele mexia, eu parava tudo que eu tava fazendo e colocava a mão na minha barriga, filmava. Nossa, eu lembro que eu tava às vezes trabalhando, parava só pra colocar a mão na barriga, assim, sentir e falar com ele. Uma coisa muito importante que eu li muito sobre isso, uma prima minha que tem um bebezinho já grande, de 3 anos, ela falou também sobre isso comigo, ela é biomédica, então ela entende um pouco sobre esse assunto, é que é muito importante conversar com o bebê durante a gestação, contar tudo pro bebê. Por exemplo, se a gente tá aflita, nervosa por algum motivo, conversar com o bebezinho, colocar a mão na barriga, fazer carinho, conversar, explicar o porquê a gente está aflita. Ele não vai entender exatamente, mas de alguma forma ele vai escutar a voz, ver que a gente está explicando e vai se acalmar. Eu fiz muito isso no segundo trimestre, porque eu fiquei bem tensa, né, com toda a situação. Esqueci também de comentar isso, mas eu conversava muito com ele e a gestação inteira praticamente, né, eu fui conversando muito com ele. Continuei também cuidando bem da minha alimentação, cumprindo os horários direitinho de comer, que tinha horário certinho também para comer, isso por conta da diabetes gestacional. E a diabetes continuou sem nenhuma alteração, o que foi muito bom. Bom, na semana 28, eu fui fazer um exame muito importante, que era o ecocardiograma, para ver como estava o coraçãozinho do bebê. A gente sempre vê o coração do bebê no ultrassom, mas esse ultrassom, ele é mais preciso, é feito por um médico cardiologista que vai ver certinho todas as partes do coração, se está tudo funcionando direitinho. E graças a Deus, o coraçãozinho do Davi estava perfeito. Claro que não dá para ter certeza total, nunca dá, né? Mas era muito mais chance de estar bem do que de não estar. Então foi mais um exame que me deixou bem aliviada. Uma coisa também que eu não comentei nos vídeos anteriores é que todo ultrassom que eu fazia, a minha placenta, ela estava baixa. Só que até a 30ª semana, aproximadamente, isso não é um problema, porque às vezes a placenta fica baixa, mas no final da gestação ela sobe. Então o médico comentou comigo que tudo bem, a placenta tá baixa, contanto que subisse na 30ª semana, e tinha chance de subir. Mas chegou na semana 30, eu fiz um ultrassom e o médico constatou que a minha placenta não subiu e que as chances dela subir agora seriam muito pequenas. Além da minha placenta não subir, ela tinha uma característica um pouco diferente. Ela era suscenturiada. Placenta suscenturiada é quando ela se divide, ela fica em duas partes assim. Isso é raríssimo e o problema é mais na hora do parto. O médico que vai fazer parto tem que estar ciente disso para na hora que for retirar a placenta, tirar ela inteira, né, e não deixar uma parte dentro já que se dividiu. Então teria que ter uma atenção maior na hora do parto. Mas além disso, né, dessa placenta dividida, tinha a placenta baixa, que é chamada de placenta prévia. Agora sim era uma placenta prévia porque não subiu. E aí sim que se tornou um grande, enorme problema, porque além do colo curto, né, agora tinha outro problema, que era a placenta prévia.
com a placenta prévia foi descartada qualquer possibilidade de eu ter parto normal. Só com o pessário seria possível. A partir da semana 36, dependendo do desenvolvimento do Davi, o médico iria retirar o pessário e deixar acontecer naturalmente o trabalho de parto. Então o meu colo do útero poderia diminuir rapidamente ou lentamente, mas o bebê já estaria pronto para nascer. Só que com a placenta prévia não teria como mesmo fazer um parto normal. Teria que ser cesárea, porque a placenta estava muito do ladinho assim do colo do útero, e na hora do bebê nascer não teria como, ela ia obstruir a passagem e poderia dar uma hemorragia muito grande, e aí seria perigoso tanto para o bebê quanto para mim também. Eu fiquei bem chateada porque eu gostaria de ter tentado o parto normal, era um sonho meu, sabe, conseguir o parto mais normal, até natural se possível. Eu pensava em nem tentar não tomar anestesia, né, não tinha isso em mente assim, mas eu gostaria de tentar. Então quando eu recebi a notícia de que não ia ter jeito, eu ia ter que fazer cesárea de qualquer forma, eu fiquei um pouquinho chateada, mas ao mesmo tempo eu fiquei tranquila pensando que o importante era que meu bebê nascesse com saúde e que nascesse bem, e que não fosse risco nem para ele nem para mim. Mas o problema maior eram os riscos, porque a placenta prévia, quanto mais avança a gravidez, mais chance tem de ter sangramentos, e dependendo do sangramento pode dar hemorragia, e junto com o sangramento pode ter falta de oxigenação para o bebê. Eu fiquei muito aflita com isso, mas fazer o que, né? Era nova situação, mais um risco aí para me preocupar. Então, depois desse ultrassom, na semana 31, eu fui na consulta com a minha médica. Ela explicou tudo isso que eu falei para vocês, né? Ela falou que talvez tivesse que fazer o parto também um pouco antes do que era planejado, né? As 40 semanas, pelo menos. Talvez tivesse que ser na semana 38 ou 39, para não avançar muito a gestação e não correr risco de eu entrar em trabalho de parto. Porque aí que estava o maior problema. Eu não poderia entrar em trabalho de parto de maneira nenhuma, por dois motivos. Por conta da placenta prévia, que agora ia estar ali obstruindo, né, a passagem do bebê e podia ter hemorragia, e também pelo pessário, porque como eu não podia entrar em trabalho de parto, eu não ia poder tirar o pessário. Eu ia ter que ficar com o pessário até o dia do parto. Se tirasse antes, além de ser um sofrimento, porque minha médica falou que pode doer bastante na hora de tirar. Então, além disso, corri o risco de a hora que tirasse, eu já entrar em trabalho de parto, ou entrar em trabalho de parto logo depois. Então, não tinha como, tinha que ficar com o pessário até o finalzinho mesmo. Então, o risco era eu entrar em trabalho de parto. E como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu já estava tendo muitas contrações de treinamento. As minhas contrações eram frequentes, mas elas não tinham um ritmo, ou seja, elas não davam de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos. Elas davam assim, aleatório, às vezes davam uma em seguida da outra, mas de repente parava, às vezes eu ficava uma tarde toda sem ter nenhuma, depois voltava, e também não é porque eu deitava, porque eu levantava, não tinha posição certa, sempre estava dando, só que elas começaram a ficar mais frequentes. E isso, apesar de não ser exatamente o trabalho de parto, é um indicativo que o corpo já está se preparando, né? Então o risco, que já era grande, ficou ainda maior. Aí a médica falou para mim ficar mais quietinha ainda, intensificar um pouquinho mais o repouso, porque eu não podia ter sangramento também, né? Então quanto mais deitada eu ficasse, melhor. Bom, eu saí dessa consulta muito assustada e apreensiva. A gente passou na casa da minha sogra, e quando eu fui no banheiro antes de vir embora para minha casa, eu notei um sangramento. Não era sangue vivo, era um pouco mais ralo, mas eu percebi que não era como aquele que saía na urina, sabe? Que eu falei pra vocês que eu tive. Primeira vez eu fui até no hospital, mas eu acabei tendo outras vezes. Não era igual, era diferente. A gente ainda estava em São Paulo, então eu fui direto pro Promatre. Então sempre que a gente chega no hospital, a gente passa por uma triagem, onde eles verificam a pressão e anotam o motivo, né, que você tá lá. Depois você já passa por um atendimento médico. Uma coisa que eu não comentei com vocês é sobre esse hospital Promatre, que é um excelente hospital, porque ele é só maternidade. Então nessa época de pandemia foi muito bom eu poder ter acesso a ir lá, porque claro que tem risco mesmo com grávidas, mas é bem menos perigoso do que no hospital mesmo, de ter todos os tipos de pacientes, né? Então, para quem tá grávida e mora em São Paulo e às vezes está um pouquinho na dúvida sobre que hospital, e eu recomendo muito o Promatre, é só maternidade. Então, para essa fase que a gente está vivendo no mundo, né, da pandemia, eu acho que é bem importante isso. Bom, saindo da sala da triagem, eu fui para a sala de consulta e a médica me deu um avental e pediu para me trocar no banheiro. Quando eu fui me trocar, bem naquela hora, dentro da sala, começou a escorrer muito líquido, assim, um rosado forte, sabe? Não era sangue vivo, mas era um
rosa bem forte ali. Saiu um monte. Gente, aquele momento, acho que foi um dos momentos mais tensos da minha gravidez. Eu fiquei em pânico, assim, eu vi aquilo escorrendo no chão, assim, e era muito líquido, sabe? Não era pouquinho. Eu pensei assim, pronto, estourou minha bolsa, eu tô com sangramento por causa da placenta, acabou, vou ter que fazer o parto agora com 31 semanas. Foi isso que passou pela minha cabeça. Mas eu mantive a calma, assim, pra mim não entrar em pânico. Chamei a médica lá e eu falei, olha a situação, olha o que tá acontecendo. Ela, calma, ela me deixou bem calma, falou pra eu deitar na maca e já foi escutar o coração do bebê pra me tranquilizar. Daí ela já ligou pra minha médica, contou o que estava acontecendo e analisando bem, ela olhou e falou que parecia que não era o líquido amniótico, ou seja, não tinha indícios de que era a bolsa estourando. Ao que tudo indicava era aquele líquido que sai do pessário, sabe? Só que numa quantidade maior. E isso acontece mesmo. Ela falou que muitas grávidas chegam lá desesperadas achando que estourou a bolsa e não é só o líquido do pessário. A preocupação era com aquele sangramento que estava junto, né? Porque poderia ser da placenta. E mesmo não sendo sangue vivo, podia ser alguma coisa, né? Mas a médica me acalmou bastante, como se fosse possível me acalmar, mas ela tentou, e isso eu achei bem legal, assim, da parte dela, de não me apavorar, sabe? Enfim, ela falou com a minha médica, tudo, e de lá eu fui pra sala de ultrassom. No ultrassom pela barriga, foi tranquilo, tava tudo bem com o bebê, mas no ultrassom transvaginal, eu senti tanta dor, mas tanta dor, que eu tava quase chorando. A médica, ela não conseguia ter acesso ao colo do útero por conta do pessário. Eu não sei se ela não estava treinada para isso, ou só médicos que colocam pessário que tem mais esse treino, né, e essa prática, mas ela começou a forçar e doeu muito, gente, foi um momento muito tenso. Mas por tudo que ela tinha visto, tava tudo bem com a placenta, tava tudo bem com o colo do útero também. Tinha já diminuído um pouquinho, mas era o esperado que com o decorrer da gravidez fosse diminuindo, né? O pessário, ele segurou, ele aumentou, mas todo o final de gravidez vai diminuindo mesmo, né? É o natural. Então, eu saí de lá um pouquinho mais aliviada e depois de lá eu fui fazer o cardiotoco, que é um exame que fica monitorando por alguns minutos o coraçãozinho do bebê. E eles falaram que a partir da 32ª semana eu ia fazer isso todas as vezes que eu fosse para o hospital. Nesse exame também monitora os movimentos do bebê e também se a mãe tem alguma contração. E é bem legal, né? Muito, muito bom, né? Dá uma segurança maior, assim, esse exame. E eles me deram uma injeção para amadurecer o pulmãozinho do bebê, porque depois desse sangramento eu entrei em risco maior, né? A chance de acontecer um parto prematuro ali aumentou muito, por isso eles deram essa injeção. Eu não lembro o nome dessa injeção, mas é para isso, para amadurecer o pulmãozinho do bebê caso ele nasça prematuro. Bom, a conclusão foi que provavelmente era o líquido do pessário e algum sangramento ali do colo do útero mesmo, que às vezes acontece. Porém, eu entrei realmente num risco muito grande a partir daí. A minha médica me liberou, né? Ela conversou com os médicos do hospital e eles me liberaram, mas eu tinha que ficar em repouso quase absoluto. Eu só podia levantar pra ir no banheiro, pra tomar banho e pra comer. E rápido ainda, sabe? Eu não podia mais ficar um tempo maior sentada como eu ficava antes trabalhando. Tudo mudou a partir daí. Esse sangramento, ele durou mais uns 2 dias e depois foi ficando cada vez mais ralinho assim até sumir, e se voltasse a acontecer provavelmente eu seria internada. Graças a Deus que não aconteceu, né? Mas foi muito tenso, o susto que eu levei foi muito grande e a partir dali eu fiquei só deitada mesmo. Por conta disso eu tive que parar, né, de trabalhar, não pude mais ficar um tempo sentada, então eu expliquei para a cliente, ela foi extremamente compreensiva, ela só desejou que ficasse tudo bem comigo, falou que não tinha pressa, e por mais que eu tivesse ficado muito frustrada de não poder entregar essa encomenda, eu fiquei aliviada por conta da cliente entender. Com os TEDs eu consegui continuar as encomendas porque eu trabalhei deitada. Sério, gente, eu dei um jeito, eu deitava, encostava, colocava um travesseiro assim um pouco mais alto, né, só pra minha cabeça ficar mais alta, e eu tive que me habituar e aprender a costurar deitada. Não foi nada fácil, porque começou a doer meu braço, minhas costas, nossa, a lombar também, de ficar deitada assim numa mesma posição, mas eu tinha que entregar pelo menos os TEDs, né, o que deu pra fazer, eu fiz. Agora, no meio de toda essa situação, eu comecei a ter um sintoma muito chato nesse terceiro trimestre, que
foi um calor muito grande. Eu comecei a sentir muito calor. Engraçado que antes eu não tava sentindo isso, mas aí começou assim, calor absurdo. Isso é por conta dos hormônios, né? Eu falei com a minha médica, ela falou que tava tudo bem. E de noite, quando eu ia dormir, eu acordava muito suada, molhada mesmo, sabe? Encharcada. Eu tinha que trocar assim de 2 a 3 vezes de pijama por noite, só pra ter noção. Aconteceu com mais alguém isso, gente? Porque eu sei que dá mais calor, né? Mas do jeito que aconteceu comigo, eu achei bem estranho. Eu nunca ouvi ninguém falando que suava a esse ponto. Era muito, muito incômodo. Nossa, eu não conseguia dormir direito. Como eu falei pra vocês no segundo trimestre, continuei sentindo dores e essas dores foram aumentando. Então, se eu ficava muito tempo numa posição só, doía. Se eu levantava, doía. Se eu ficava um pouquinho em pé para tomar banho, doía. Aí eu deitava para virar do outro lado, para virar de um lado, doía. Quando ia virar do outro lado, doía também. Nossa, mas era muita dor. Isso não foi muito normal, não, sabe? Eu acho que é uma coisa dessa minha gestação, talvez por todas essas coisas de risco, se bem que a médica falou que é assintomático, tanto a placenta prévia quanto o colo curto, eles não dão sintomas assim, mas sei lá, eu senti muita dor. Não era só aquela dor de peso da barriga, não, era dor mesmo. A minha lombar começou a doer quando eu ficava muito tempo deitada de costas, aí eu tinha que virar. Então eu comecei a dormir muito mal, cada vez mais mal, sabe? E dava aquela vontade de comer e não podia, e eu não tinha vontade de comer outras coisas. Eu sei que eu fui emagrecendo. Eu comecei a gestação com 55 quilos e no fim da gestação eu tava com 58. No meio aí eu perdi bastante coisa, ou seja, engordei só 3 quilos. Claro que não foi só isso, né? Foi mais, a gente sabe que engorda, mas é que eu emagreci muito, então o que eu engordei ali foi só o bebê mesmo e foi bem complicadinho não poder comer, mas tudo bem. Isso não foi nada perto de todo o resto, né, de todo do risco que eu tava correndo. No finalzinho da gestação, as contrações de treinamento começaram a aumentar mais a frequência e começaram a doer. Aí eu comecei a ficar mais assustada ainda. Principalmente de madrugada, assim, começava a doer, dar uma cólica forte, assim. Aí eu já ficava em alerta, mas depois passava. Então a minha médica falou, não, se passar tudo bem, se continuar você vai para o hospital, né? Porque daí às vezes é o início de trabalho de parto. Nesse terceiro trimestre também foi a fase que eu fiz o enxovalzinho do Davi. Eu comprei tudo pela internet, praticamente tudo, né? Alguma coisinha eu fui buscar na loja no segundo trimestre, quando eu ainda não estava de repouso absoluto. Às vezes quando eu saía do hospital, eu passava em algum lugar, pegava e ia para casa. Mas nesse terceiro trimestre foi tudo pela internet mesmo, deitada lá, olhando no celular. Eu fiz todas as compras assim. Aí iam chegando as coisinhas, eu fiquei um pouco chateada porque eu não pude cuidar, sabe, pessoalmente das coisinhas. Eu só separava tudo direitinho, que era pra lavar, aí a gente lavou tudo na máquina mesmo e depois colocava na secadora e minha mãe passou todas as roupinhas dele. Mas eu queria ter passado, sabe, eu queria ter preparado tudo isso. Ele não teve um quartinho só pra ele no começo, a gente fez um cantinho pra ele no nosso quarto. Ele dorme até hoje no nosso quarto, né, no bercinho dele, mas agora ele tem um quartinho só dele, com as coisinhas dele, mas no começo foi um quarto compartilhado. Então eu só ia falando onde eu queria que colocasse as coisas, mas eu não pude cuidar pessoalmente de nada. Eu fiz questão de dobrar as roupinhas do jeito que eu queria, porque eu queria dobrar de um jeito todo assim, quadradinho, tudo do mesmo tamanho, pra colocar na gaveta. Então, deitada assim, eu ia dobrando e colocando certinho os tamanhos certos de body, tudo um do lado do outro, e ia falando pra minha mãe guardar na gaveta. E louca pra ir lá mexer, ver as coisinhas, sabe, e arrumar, e não pude, mas tudo bem também, isso foi o de menos, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo desse jeito, foi muito gostoso fazer o enxovalzinho dele, assim, foi uma fase muito boa, assim, escolher as cores, escolher os modelinhos, nossa, foi um sonho, assim. Eu faço os enxovalzinhos dos bebês reborn, né? Eu amo fazer isso, é a parte que eu mais gosto no meu trabalho e eu pude fazer isso pro meu filho, então foi maravilhoso. Bom, as semanas foram se passando e cada semana que passava eu ficava um pouquinho mais aliviada. Aí eu lembro quando chegou na semana 35, é claro que tem risco, mas é menos risco do que se nascesse antes, então eu fiquei um pouquinho mais aliviada. Aí chegou a semana 36 e nessa semana eu comecei a ter uns sintomas muito estranhos. Eu comecei a ter dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte que durou uns 3 dias. E junto com a dor de cabeça, a minha pressão começou a se alterar. Então minha médica pediu para eu tomar um medicamento, eu tomava o metildopa. E aí
controlou um pouquinho assim a pressão. Quando foi o último dia da semana 36, eu resolvi fazer um esforcinho e fazer umas fotos grávida, porque eu tive pouquíssimas fotos grávidas, gente, pouquíssimas. No começo eu não tinha quase barriga, né, no primeiro trimestre. No segundo trimestre, quando a barriga começou a crescer, que foi na semana 20, eu descobri o colo curto e tive que ficar no repouso relativo. Então o tempo que eu tinha para ficar de pé ou para ficar sentada, eu usava trabalhando, porque eu tinha que trabalhar, né, não tinha jeito. E aí não sobrava muito tempo. As poucas fotos que eu tirei foi quando eu ia para alguma consulta médica, eu dava um jeito de me arrumar um pouquinho mais só para fazer a foto. Eu tirei essa foto, eu tirei algumas, né, tô mostrando só uma pra vocês, mas tirei algumas fotos com essa roupa e depois essa foto e fotos em casa, assim, mas tipo sentada ou deitada. Mas eu aproveitei para me arrumar um pouquinho, pelo menos nesses dias aí, para poder tirar. Então quando chegou no último dia da semana 36, eu decidi fazer algumas fotos, porque no dia seguinte eu teria uma consulta e eu não sabia se minha médica ia ou não me internar, porque como eu tinha tido dor de cabeça e pressão alta, apesar de ter passado a dor de cabeça e a pressão ter baixado, eu tava com muitas contrações de treinamento. Então, por conta de todos esses riscos, podia ser que minha médica me internasse. E aí eu não ia ter foto nenhuma da minha gravidez, assim, com barrigão. Eu fiz uma sequência de fotos que eu tô mostrando pra vocês, mês a mês da minha gestação. E a semana 32 eu pulei, porque simplesmente, né, tava nesse repouso mais absoluto. Eu não ia me arrumar só pra tirar uma foto, levantar e arriscar, né. Mas na semana 36 a minha médica falou que o bebê já estava totalmente formadinho, o Davi estava bem, estava com peso e que talvez a gente tivesse que antecipar um pouco o parto para evitar assim esse risco maior. Então eu lembro que eu me maquiei deitada, eu pedia para minha mãe passar as coisas para mim, as maquiagens, eu quero essa, daí eu me maquiava, foi horrível me maquiar deitada, é muito ruim, tinha que ficar um segurando o espelho e eu lá tentando, mas foi assim. E aí eu tirava uma foto, deitava, tirava outra foto, deitada, tirei foto sentada, eu vou passar umas para vocês verem. Eu fiquei até com cara meio que de dor, assim, porque como eu falei pra vocês, qualquer posição que eu ficava doía, né? Então foi bem assim, incômodo mesmo, mas eu consegui fazer algumas fotos pra ter de recordação. Engraçado que eu sonhava tanto em fazer um ensaio gestante, sabe? Eu queria fazer fotos ao ar livre, eu ficava imaginando as cores das roupas que eu ia usar. Talvez o meu pai mesmo tirasse a foto, então provavelmente não ia ter uma foto assim totalmente profissional, mas ia ser muito legal. Eu ficava já pensando na roupa que eu ia usar, combinando com a roupa do meu esposo, as poses que eu ia fazer, eu ficava pesquisando na internet, né? Isso bem antes de eu entrar nesses riscos todos, né? No fim, eu só consegui fazer umas pouquinhas fotos em casa mesmo, mas nossa, eu tenho o maior carinho por essas fotos, assim, porque foi só o que eu consegui fazer mesmo. E, nossa, minha barriga já tava bem grande, assim, tava até meio torta a minha barriga, porque o Davi ficava meio de lado, assim, sabe? Eu não sei se ele ficava com o pezinho do lado da minha barriga, às vezes ficava uma ponta aqui, assim, era muito engraçado. Mas olha, gente, mais difícil do que ficar de repouso, né, de não poder trabalhar, não poder entregar encomenda, isso também gerou uma dificuldade, assim, financeira pra gente, porque o meu trabalho é o meu ganha-pão, né, eu trabalho pra sobreviver, eu não trabalho só por hobby. Então foi bem difícil essa fase mesmo, de todas essas situações, né, de só ficar deitada, de ter todas as restrições alimentares que eu tive. A parte mais difícil foi sentir a vida do meu filho em risco, sentir que eu não era proteção pra ele, que ele estava em risco dentro de mim. Eu acho que foi a pior sensação que eu tive em toda a minha vida. Foi bem difícil de lidar com isso, sabe? Eu torcia demais para passar logo o tempo, para passar logo as semanas, e com isso eu não pude curtir muito bem a gestação, né? Imagina, como que eu ia curtir deitada ali, preocupada, sentindo dor, preocupada com a vida do meu filho. A minha vida também estava em risco, como eu falei para vocês. Se eu começasse a ter sangramento, além do Davi ficar em risco, eu também corria grande risco. Então, todo esse medo, nossa, de não poder entrar em trabalho de parto de jeito nenhum, foi muito tenso. E foi assim o meu terceiro trimestre, o mais tenso de todos, mas ao mesmo tempo, mesmo com tudo isso, foi muito lindo ver a minha barriga crescendo cada vez mais, que daí fica cada vez mais real, né? Sentir o bebê mexendo cada vez mais. Nossa, tinha hora que ele mexia que eu pensava, nossa, acho que aqui é o pezinho, aqui acho que é o joelhinho, porque fica tudo mais nítido, né? E a gente via no ultrassom também mais ou menos a posição que ele tava, então sabia que mais ou menos era o pezinho mesmo, era a mãozinha que tava mexendo ali. E essa parte foi muito gostosa. Bom, depois desse dia, o meu filhinho nasceu e eu vou contar tudo pra vocês como foi meu parto no outro vídeo. Se alguém passou por esse problema ou tá passando de placenta prévia ou até mesmo de colo curto ou qualquer coisa que eu comentei aqui, deixa nos comentários. Muito legal, né? A gente vê outras experiências e quem tá passando também às vezes busca outras experiências. Eu
procurei muito na internet para ver situações positivas, né, que tinham dado certo, para mim me consolar um pouquinho e ter mais esperança. Então eu espero que esse vídeo ajude quem tá passando por isso, e também os comentários ajudem, porque às vezes pode ter outras experiências diferentes da minha que vai ajudar alguém também, né? É muito legal essa comunidade do YouTube, né? Das mensagens, é uma troca de experiência mesmo. Bom, e é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo.